Boa noite a todos. Minha resposta seria justamente isso que eu te falei, que você mencionou aí agora. A gente não tem que mais vir aqui dar explicação, a gente tem que solucionar. Isso a gente tem procurado, tem estudado, tem procurado entender os porquês. Eu sempre trabalho dessa maneira, quando eu venço, quando eu empato, quando eu tenho um revés, os porquês, porque os porquês que vão me levar aonde eu quero. Então, por isso que a gente trabalha, estuda e nós vamos solucionar. Infelizmente, tudo que eu falar aqui não adianta. Então, tem que guardar, agradecer ao nosso torcedor que vieram aqui debaixo de chuva, nos apoiaram, nos incentivaram, no domingo, 8h30 da noite, mostrando mais uma vez a paixão que tem pelo clube. Então, agradecer a todos eles. Gostaríamos de ter ofertado a eles um resultado de vitória, mas infelizmente a gente nos esbarrou mais uma vez nos nossos erros, que acabamos ofertando ao adversário o gol de empate. Então, como eu falei, é solucionar, certo? No momento não é de dar explicação, então nós vamos olhar para dentro. Isso serve de lições, de aprendizado, para que a gente possa fazer um Vila Nova de 2026 forte. Olha, eu vou responder os atletas que estão aqui, certo? Eu vou responder, eu tenho que enaltecer, valorizar aqueles que estão aqui. A questão do Pajé, que fez um baita jogo, fez um gol, deu uma assistência. Hoje nós, mais uma vez, levamos o Raimundo, um menino de 16 anos. Mais uma vez, hoje nós conseguimos trazer o Luan, que vem fazendo, se destacando nas categorias de base. O House é um atleta, como você bem frisou, campeão, tem sua história, tem seu legado. Isso já foi passado para fora. Então eu não vou externar, e tudo aquilo a gente se resolve internamente. É um atleta, é um ativo nosso, é um atleta que vem se destacando, e nós estamos em fim de temporada, a gente precisa visualizar todos, oportunizar para todos, e assim nós vamos continuar caminhando. Boa noite, Humberto Santiago, Band News Goiânia, Feras do Esporte. Loser, você falou sobre solucionar problemas. Nessa Série B, reta final, claro que o foco é finalizar a competição de forma honrosa mesmo com a camisa, com o torcedor, mas o que fazer a curto prazo para solucionar esses problemas que estão resultando desses empates, nessas perdas de pontos do Vila, principalmente dentro de casa? Olha, dentro e fora, né? A gente tem construído, desde quando eu aqui cheguei, a gente não tem conseguido sustentar os resultados e até mesmo ampliar, porque a gente construiu, se a gente trazer a memória o nosso jogo aqui contra o Criciúma, a gente faz 1-0, sai 2 vezes na cara do gol para matar o jogo. Assim foi contra o América Mineiro fora de casa, tivemos 2 bolas no jogo, e Ferroviária a mesma coisa, hoje a mesma coisa, e dói, isso dói, por isso que eu falei, não adianta a gente vir aqui dar explicação, buscar soluções a curto, a médio, e isso tem que servir de lição até para a gente elaborar o perfil, a identidade que a gente vai precisar ter para 2026. E é isso que a gente tem feito aqui diariamente, no nosso trabalho, nas nossas conversas. A equipe tem mostrado evolução, e infelizmente a gente está esbarrando nos resultados, muito em função da gente não conseguir sustentar. Então está próximo, então a gente tem um caminho. Agora é pavimentar para que a gente possa ter uma jornada de 2026 muito melhor do que essa de 2025. Então, como você bem frisou, a gente tem batido nessa tecla todos os dias, e já falei em outras oportunidades, tudo aquilo que está em jogo, tudo aquilo que a gente precisa representar. Então, todos aqui são adultos o suficiente para entender e saber que cada oportunidade a gente tem que fazer valer a pena, certo? Porque é isso que a gente gosta de fazer, e nós vamos sempre representar muito bem essa instituição. Dói, porque mais uma vez o torcedor veio, nos apoiou embaixo de chuva, e o que eu mais queria era ofertar um resultado de vitória para eles, para que eles pudessem ter um domingo tranquilo. Nós também, que vive o Vila Nova, certo? Para a gente poder ter um domingo tranquilo, mas mais uma vez, a gente sai frustrado, insatisfeito com o resultado, mas isso também nos traz aprendizado, lições, para que a gente possa olhar para frente, nortear bem, para ter uma temporada 26 de sucesso. Berto, boa noite. Eu queria saber se o Pajé, se ele seria titular, se o Dodô tivesse à disposição, e se é um jogador que você acha que pode ser importante para o Vila no ano que vem. O Pajé reúne características que me agrada muito. É um atleta destemido, ele é corajoso, ele tem um poder de finalização muito bom. É um atleta que também tem um poder de organizar, de pifar. Hoje ele fez um gol e deu uma assistência. Então é isso que nós temos que valorizar. A gente sai com o amargor do resultado, mas a gente vê um jovem com potencial. Nós estamos trabalhando muito. Ele sabe aquilo que ele precisa fazer e melhorar para poder ser de alto nível.
certo? Que a gente trabalha atletas para potencializá-los, para jogar em grandes ligas, para jogar em grandes equipes. Haja visto, hoje a gente tem 3 atletas, que eu pude contribuir, que estão na seleção brasileira, que passaram em nossas mãos, acreditaram naquilo que a gente passou, e outros aí trilhando nacionalmente, fazendo grandes jogos. Isso para mim é o maior legado, a maior conquista, o maior troféu, quando você recebe uma ligação de agradecimento, quando você recebe uma ligação de que você fez parte dessa construção. Isso para mim é o maior troféu. Nessa curta carreira que eu tenho, são títulos estaduais, são título nacional, mas o que mais me agrada é quando você pode contribuir com o crescimento e desenvolvimento desses atletas. E é isso que me move. Essa é a minha missão como treinador, uma delas. Então, hoje, vendo o Pajé fazendo esse jogo, ele não entraria, mas a gente trabalhou ele ao longo da semana, ele iria entrar no jogo, certo? Porque ele vem buscando também o seu espaço, mas ele sabe aquilo que ele precisa fazer para potencializar ainda mais aquilo que ele tem, e é isso que a gente vai trabalhar. Com atenção, dando sustentação, dando confiança, encorajando ele, para que ele possa ser aquilo que ele tem de capacidade. Não somente o Pajé, mas a gente tem bons valores vindo das categorias de base. Por isso que a gente tem esse olhar para eles. Eu lamento profundamente um atleta que teve uma lesão, que é o Rodrigo, que é um atleta também com muito potencial, um zagueiro canhoto, que vinha se destacando, que também teria sua oportunidade. Mas, infelizmente, houve essa lesão dele. Agora a gente vai dar essa força para que ele possa recuperar o quanto antes e possa estar conosco, porque é um atleta também que vai ser um grande ativo, vai nos ajudar esportivamente e também, eu tenho certeza, financeiramente, a médio e longo prazo. Humberto é bom, 2 Humberto é melhor ainda. Precisamos de 3. Eu estou olhando aqui no site do IBGE, Humberto no Brasil, sem H, tem 5.813, viu, Lousa? E aí, antes de fazer a pergunta, essa foi só uma curiosidade, né? Que eu estou citando aqui, eu quero, agora, falando assim, mais sério, lamentar o posicionamento do Vila Nova nas últimas semanas com relação à imprensa. Um isolamento, a gente não tem acesso ao CT, informações, entrevistas, e não entendo, não sei se é uma posição sua, né? Porque o Vila não tem nada para esconder, né? Tá aí só praticamente cumprindo tabela. Essa é uma posição. Agora a pergunta é a seguinte, e é importante a sua resposta, Lúcia, para a gente poder durante a semana abordar mais esse assunto fora um pouco do jogo. E o Alarcon está aqui e o tema é contratações para a próxima temporada. O mercado está aquecido, muitos times que não têm mais chance estão no mercado buscando jogadores. Essa semana até falei lá no Atlético sobre isso. Eu queria saber como é que está o andamento dessas contratações. O calendário do futebol brasileiro faz com que equipes tenham que voltar antes, se é possível, nesses 2 jogos finais, e a partir já dessa semana, um ou outro jogador, alguns jogadores saírem de férias, para que tenham 30 dias de férias, pelo menos uns 20 dias de preparação para o estadual. Planejamento e contratações, por gentileza, professor. Olha, são pautas no nosso dia a dia. Lógico que todas as equipes estão mapeando, e aí aqui a gente traçou um perfil, já falei em outra oportunidade, qual característica, qual identidade, qual DNA para essa equipe de 26, uma equipe que seja pressionante, que seja vertical, uma equipe que compete ou coloca intensidade nas suas ações, seja ela ofensiva ou defensiva, porque é isso que eu acredito que o torcedor quer ver. A gente tem um caldeirão aqui. Então, você tem uma equipe com essas características, a arquibancada ela vem para dentro, porque é um torcedor apaixonado que vibra. Eu já joguei contra aqui com torcida, é difícil. Então, nós precisamos ter esse tipo de característica e identidade, e é isso que a gente tem procurado. O que está esbarrando, Xará, é a questão de final de temporada. Os atletas que a gente tem tá mapeando, eles estão em disputas, e com os seus agentes, eles também estão esperando, porque não é somente o Vila que está atrás, certo? Por entendermos que é qualidade que a gente vai buscar para poder potencializar e melhorar ainda mais o nosso elenco, certo? Para que tenhamos um 2026, como eu falei, de objetivos alcançados. Então nós estamos olhando tanto o planejamento de retorno, como que a gente vai trabalhar. Eu com a minha comissão já está planificado as nossas sessões de treinamento, de trabalho. É claro que a gente está esperando ainda cravar a data da estreia, todas essas questões, ainda precisa de algumas definições, mas a gente está atento. São 2 pautas pertinentes que a gente trabalha todos os dias, e a gente tem que entender
respeitar os desejos desses atletas, porque, como você bem frisou, o Alarcon também é um profissional de larga experiência, que tem um olhar também de mercado muito interessante, que ele sabe atacar, só que a gente está atacando, os empresários, os agentes estão aguardando, porque ainda não terminou a competição, e a gente sabe que o mercado ele é inflacionado, e o Vila tem suas responsabilidades financeiras, certo? Eu não vou falar de outras equipes, mas a gente tem as nossas, mas o que a gente tem trabalhado muito é para que a gente possa ter um elenco capaz de conquistar os objetivos traçados pela direção e os desejos, os anseios também dos nossos torcedores, de nossos profissionais também, para que a gente possa, como eu falei, ter um ano de conquista. A outra, eu fiquei devendo alguma... Não, isso aí eu cheguei, não sei como que vem, vocês já me acompanharam, eu quanto a isso eu sou bem tranquilo, até porque hoje esse mundo todo globalizado, eu sou um funcionário também, eu vou até perguntar para o pessoal o que eu puder fazer para contribuir, para ajudar, comigo não tem segredos, pode ver que minhas equipes eu passo um dia antes, eu acredito que o atleta tem que dormir antes, mas a norma do clube, eu não me atentei, não conversei com eles, mas não é uma norma, até porque também às vezes começar a falar muito para fora, no momento que os resultados não vêm, o torcedor já está insatisfeito, a gente tem que ter uma pauta coerente, não para falar por falar, passar algo para passar. Então, claro, quando a gente tiver algo pertinente a passar, com certeza isso aí será feito e vocês não vão ficar sem respostas. Muito bem, então está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto